Boa tarde às senhoras e senhores parlamentares, senadoras, senadores, deputados federais. Vou fazer aqui uma menção sucinta, já que o relatório foi disponibilizado nas redes e o texto do substitutivo está mais de uma semana já entregue a todas as bancadas, a todos os parlamentares que tiveram acesso. Então, quero dizer que o trabalho de análise da medida provisória se deu pela equipe técnica do meu gabinete e do Ministério do Planejamento. Ou seja, as emendas que nós acatamos, e nós acatamos 67 das 125 emendas, foram negociadas com o Ministério do Planejamento e, portanto, estão aptas a serem votadas e serem sancionadas, o que é extremamente importante. Além disso, nós trabalhamos com as bancadas do Amapá, de Roraima e de Rondônia. Inclusive, eu apresentei o relatório convidando todas as bancadas, técnicos de cada parlamentar que tiveram interesse foram convidados, debatemos junto comigo as medidas que nós estávamos fazendo. Portanto, essa matéria foi extremamente publicizada e debatida para conhecimento de todos. Foi incorporado ao texto tudo que foi juridicamente possível. Na primeira parte do relatório, as folhas de 1 a 8, faço uma descrição da medida provisória explicando cada um dos seus artigos. Explico também que a MP consolida toda a legislação referente às emendas constitucionais 60, 79 e 98. Por isso, estamos revogando a Lei 12.800 de 2013 e a Lei 13.121 de 2015. Portanto, nós consolidamos nessa medida provisória toda a legislação do enquadramento, até porque a legislação dessa medida provisória é muito mais ampla, é muito mais benéfica aos servidores. Na segunda parte, das folhas 8 a 27, eu analiso o texto da MP e as emendas apresentadas. Nas folhas 8 a 11, faço análise da constitucionalidade da MP e da adequação orçamentária e financeira. Explico que a MP não cria direito, apenas regulamenta um direito criado pela emenda 98. Portanto, qualquer questão essa medida provisória não cria despesa. Essa medida provisória regulamenta, sim, uma emenda constitucional e foi essa emenda constitucional que criou a despesa. Quando nós votamos a emenda constitucional 79, nós colocamos no orçamento 400 milhões de reais para pagamento do enquadramento. Infelizmente, com a 79 e com as avaliações da AGU, a 79 teve que ser reformulada na 98 e agora nós estamos aptos a fazer esse enquadramento. Além disso, demonstro que há dotação de mais de 3 bilhões e 500 milhões para pagamento do pessoal dos ex-territórios. Portanto, o recurso está assegurado para fazer o enquadramento necessário. Na sequência, nas folhas 11 a 27, analiso o mérito da MP e das emendas apresentadas pelas senhoras e senhores. Como disse, busquei, dentro do que a Constituição permite, atender o maior número possível de emendas. Assim, foram contempladas emendas que estendem o direito de opção para os aposentados e pessoal da administração indireta, inclusive estatais de Rondônia, uma vez que a emenda constitucional 60 não excluiu essas categorias. Emendas que asseguram a validade do documento já entregue à comissão, portanto, quem se cadastrou não vai precisar renovar o cadastro já está valendo, e desde hoje, com a publicação do decreto, foi aberto um prazo de 30 dias corridos para qualquer pessoa que não tenha se inscrito e achar que tem direito ao enquadramento, procure a SAMP de Roraima, de Rondônia e do Amapá para fazer o seu devido requerimento pedindo um enquadramento. Acolhi emendas que corrigem, contemplei emendas que enquadram os servidores das carreiras de planejamento e orçamento e do controle interno nas carreiras federativas equivalentes. Portanto, um compromisso meu com as carreiras de TAF, com as carreiras dos auditores, com as carreiras de planejamento, com a carreira da Receita, nós acabamos com aquele subsídio, com aquela vantagem pessoal e equiparamos diretamente a tabela da Receita Federal, fazendo justiça a esses servidores que exercem esse papel, trabalhando e contribuindo em cada um dos nossos estados. Acolhi também emendas que corrigem o enquadramento de motoristas, agentes de portaria e outros servidores que ingressaram nos ex-territórios em nível auxiliar. Aqui fiz ajuste de relator para assegurar aos mesmos direito aos aposentados e aos pensionistas dessas categorias. Portanto, motoristas,
Agentes de portaria e servidores que ingressaram como nível auxiliar terão direito do enquadramento em nível médio, tendo as condições, inclusive, de aposentados e pensionistas serem atendidos. Acolhi também, com ajuste de relator, a emenda da deputada Maria Helena, que assegura a aplicação da tabela dos auditores da Receita do Grupo TAF. Além dessas emendas, corrigi via emenda de relator a situação dos regentes de ensino. Regentes de ensino que foram contratados nos ex-territórios, mas que corriam o risco de não serem enquadrados como professores. Então, eu fiz uma emenda de relator exatamente enquadrando os regentes de ensino como professores e assim será feito o enquadramento. Estendemos também as categorias ao direito de enquadramento assegurado aos professores dos ex-territórios, inclusive a opção pelo EBTT e pela dedicação exclusiva e pelo RSC. Portanto, os professores que eram regentes de ensino, que serão enquadrados como professores, terão direito a optar pelo EBTT, terão direito a optar por dedicação exclusiva e terão direito também a optar para o enquadramento no RSC. Assegurei também que os servidores cedidos continuarão a receber a gratificação de desempenho dos seus cargos de origem. A gente sabe hoje que no quadro de instituição dos ex-territórios existem muitas funcionárias e funcionários, muitos trabalhadores que estão cedidos. Então, nós ampliamos a vantagem para ter também o cedido a gratificação de desempenho. Na terceira parte do meu relatório, nas folhas 27 a 68, apresento o voto em relação às emendas e o texto final do projeto de lei de conversão. Na quarta parte, por fim, nas folhas 69 a 94, apresento o quadro de análise das emendas com a justificativa de acatamento ou rejeição das emendas apresentadas. Portanto, aquele quadro que nós repassamos para as bancadas, dizendo quais emendas tinham sido atendidas, estão anexos ao relatório nas folhas 69 a 94. Portanto, o relatório procurou fazer justiça aos servidores dos ex-territórios que pedem o enquadramento. Eu gostaria de fazer um apelo aqui. Nós atendemos emendas de diversos setores, de diversos parlamentares. Eu gostaria de fazer um apelo para que a gente pudesse votar rapidamente esse relatório, para que a Câmara pudesse aprovar esse relatório rapidamente e o Senado poder votar rapidamente esse relatório. Porque qualquer atraso causa prejuízo para os servidores e para o próprio processo de enquadramento, que foi uma negociação difícil com o governo federal. Então, senhora presidente, é esse o relatório. Pedindo a aprovação do relatório, eu encerro e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Condição do trabalho. Quero parabenizar também o nosso relator, o senador Romero Jucá, e eu como relator revisor. Eu não conheço bem esse relatório ainda. E tenho tido muito questionamento dos sindicatos do meu estado, muito questionamento, de várias categorias. E eu vejo que essa medida provisória vem num momento muito importante, porque hoje um projeto de lei demora muito. Eu, em 2003, fiz um projeto de lei, depois foi feito outro projeto de lei, e que praticamente criou uma frustração muito grande no nosso servidor do Estado de Rondônia. Então eu gostaria, senhora presidente, pedir vista nesse processo, para me ter mais conhecimento disso aí, para que nós possamos abrir uma discussão em Rondônia. É uma vista rápido, só para ter mais conhecimento e abrir uma discussão com o nosso pessoal dos sindicatos. Senhora presidente, que seja dada, então, vista coletiva, senhora. Vista coletiva, obrigada, deputado. Declaro suspensa a presente reunião, marcando a reabertura para o dia 10 de abril, às 14h30. Está suspensa a presente reunião.